Em 2012, o Brasil parou para ver a novela Salve Jorge, que tal qual o clone Caminho das Índias anteriormente, prometia ser mais um sucesso das Arábias escrito pela renomada e talentosa escritora, roteirista, produtora e autora brasileira Glória Pérez para a Rede Globo. A novela se passaria em mais uma terra de fantasia oriental, e o brasileiro, que já conhecia a saga de Jade e Maia, agora seria apresentado a história de Morena, interpretada pela atriz Nanda Costa, que mostraria o drama de uma brasileira traficada para a Turquia como uma falsa proposta de trabalho que na verdade era escravidão sexual. Além do clichê de mostrar os personagens locais interpretados por atores brasileiros e seus jargões extravagantes que cairiam na boca do povão, como os anteriores Inshallah e Arebaba, a Turquia seria agora na mente de todos os brasileiros um grande destino de tráfico sexual das mulheres nacionais. Mas, e se eu te contar que a Turquia não figura nem mesmo entre os países para onde as brasileiras são mais traficadas? O que faz a nação Anatólia receber uma novela inteira com esse tema completamente irracional e que a história real que inspirou a novela se passa, na verdade, num outro país do Oriente Médio que não é turco, nem árabe, nem majoritariamente islâmico, mas que tem um poder tão grande de convencimento que fez a maior emissora do país direcionar completamente o caso para um que fosse tudo isso. Essa é a história que você vai conhecer hoje sobre como o tráfico enorme de brasileiras para Tel Aviv foi mudado para Istambul numa novela e como sua percepção da realidade de todos os países do mundo, povos e culturas podem ser facilmente manipulados por quem tiver o maior poder de convencimento. Mas para entender a gênese disso tudo, vamos ao Rio de Janeiro conhecer a história de uma mulher carioca traficada e explorada que teve até a última gota de sua dignidade roubada por traficantes de pessoas. Nos anos 90, aos 24 anos de idade, Ana Lúcia Furtado era uma empregada doméstica que sustentava 3 filhos a duras penas na periferia, até que foi cooptada por uma aliciadora com a proposta de emprego e bom salário, como garçonete em Tel Aviv, na época capital israelense. Após uma longa jornada aérea passando por Espanha, Alemanha e França, e ter seu passaporte, passagens e tudo o que lhe desse alguma independência documental apreendido por outros membros da agência, que na verdade revelou-se uma máfia de aliciadores brutais, Ana Lúcia estava agora exposta à realidade. Ela havia sido traficada para prostituição na única democracia do Oriente Médio. Ameaçada de morte após sua amiga e companheira de viagem, também traficada, Kelly, ter sido morta por começar a dar trabalho demais, Ana Lúcia foi convencida a ceder e que agora estava lá para atender sexualmente a vários desconhecidos todos os dias. Em entrevista ao G1, Ana Lúcia conta que por vezes as garotas que viviam na mesma situação tinham que atender até 20 clientes por dia, expostas de calcinha, sutiã e salto alto para pagar a dívida com os patrões. E se recusassem, tinham o mesmo destino de sua amiga, espancamento e, após ficar quase desfalecida por tantos golpes, receber uma letal injeção de heroína na veia e ter seu cadáver abandonado na rua. Foi quando a Kelly achou o passaporte dela. Numa dessas revistas lá dela, ela achou o passaporte dela. Aí, a menina caguetou ela, falou pro cara que ela tinha achado o passaporte e que ela ia fugir comigo. Pegaram ela, botaram dentro do carro, levaram ela. Espancaram ela, bateram muito nela e aplicaram uma heroína na veia, foi diretamente pro cérebro dela. E ali o cérebro morreu logo, né? Mataram minha filha, eu tenho certeza, meu coração de mãe não engana. Minha filha não ia se matar, ela estava com 2 filhos, cheia de plano de comprar casa, ela ia se matar em Israel, por quê? Mas quem eram os traficantes de pessoas? Para compreender, precisamos de uma pequena dose de história. Desde seu estabelecimento no Oriente Médio por auto-intitulados ateus, que usavam um livro sagrado como prova de seu direito de criar um novo país no Oriente Médio em 1949, o Estado de Israel estabeleceu a Lei do Retorno. Através dela, qualquer pessoa comprovadamente judia do mundo poderia migrar para o novo país e participar do processo de colonização local, que envolvia a matança e expulsão forçada da população palestina, tanto cristã quanto muçulmana, no processo histórico que ficou conhecido como Nakba. Para muitos judeus que viviam como minorias etno-religiosas nos países circundantes e distantes e que eram realmente perseguidos em ondas de antissemitismo sazonais, a proposta era um verdadeiro maná enviado por Javé ao povo escolhido. Mas, como todos os projetos coloniais anteriores nos quais se inspirou, Israel também importou criminosos de diversos países que se identificavam como judeus para ali, naquele estado mais livre, operar seus negócios. E dentre estes grupos de bandidos estava a máfia judia, entre aspas, russa, que tinha como uma de suas maiores fontes de renda
ainda a exploração sexual. Estima-se que entre o final da década de 1990 e a primeira década dos anos 2000, a máfia liderada por judeus russos naturalizados israelenses e vivendo em Tel Aviv há anos, controlava cerca de 200 casas de prostituição em Israel, com várias mulheres brasileiras e de outras nacionalidades trabalhando em regime de escravidão e sob ameaça constante de morte. A prostituição, legalizada no país na época, era uma atividade muito lucrativa para traficantes de pessoas, que transformaram a única democracia do Oriente Médio numa ditadura das mais cruéis e assassinas para toda uma classe de latino-americanas exportadas como carne. Mas voltando à história de Ana Lúcia, após uma reportagem do Fantástico que conseguiu sorrateiramente revelar o escândalo de escravidão sexual no país, em 1998, ela foi resgatada e pôde voltar ao Brasil, diferente das outras várias mulheres forçadas ao meretrício cujos ossos se misturam aos dos palestinos mortos nas areias democráticas de Israel, que tem um dos serviços de inteligência mais poderosos e bem integrados do mundo, mas que estranhamente não conseguiu identificar dezenas de estrangeiras entrando constantemente no país, se prostituindo forçadamente a olhos vistos e desaparecendo. Porém, Ana Lúcia conta que havia inclusive policiais que costumavam ir lá normalmente. Uma década inteira depois de tudo, como Ana revela em uma entrevista ao G1, através de uma irmã sua cabeleireira que atendia a uma funcionária da Rede Globo, sua história acabou chegando aos ouvidos de Glória Pérez, que a achou muito comovente e a novelificou, mas mudou a história de forma bem explícita. Ao invés de ser mandada para a tal da única democracia no Oriente Médio, a encarnação ficcional de Ana Lúcia, morena, foi para a Turquia, país que nos 2 anos anteriores estava vivendo um conflito diplomático com Israel após o navio de ajuda humanitária turco aos palestinos ter sido atacado pela marinha israelense. Os crimes aconteceram em Israel, mas foi a Turquia que pagou o pato na novela. O negócio chega a ser tão bizarro que a Turquia não é, nem de longe, um destino dos mais relevantes no tráfico sexual brasileiro. A Espanha é o país que mais recebe as vítimas traficadas do Brasil, tendo sido um destino pretendido em 56,94% dos casos analisados recentemente. Em segundo, aparecem Portugal e Itália. Nos rankings, ainda são citados Suíça, Suriname, Estados Unidos, Israel, claro, Guiana, Guiana Francesa, Holanda e Venezuela. Apenas entre 2005 e 2015, a Interpol estima que o crime organizado e os traficantes de seres humanos tenham lavado em Israel entre 20 e 30 bilhões de dólares. Mas enquanto milhares de reportagens e artigos sobre o grupo terrorista Estado Islâmico e suas escravas sexuais em Raqqa foram escritos e publicados em massa nos jornais europeus e norte-americanos, como se aqueles vermes representassem mais de 1 bilhão de muçulmanos no mundo e todos os árabes, escrever sobre as máfias israelenses que traficavam centenas de meninas e as escravizavam em Tel Aviv, inclusive muitas brasileiras pobres como Ana Lúcia. Bem, Glória por algum motivo escolheu outro país para encaixar a história. Coincidentemente, um com problemas diplomáticos com Israel na época. Mas engana-se quem acha que na novela, o único tráfico humano que na vida real ocorre em Israel, mas foi despejado na Turquia, foi o sexual. Em Salve Jorge, acompanhamos também a história da jovem Aisha, interpretada pela atriz Dani Moreno, traficada ainda bebê e vendida a uma rica família turca. Mas adivinha quem, na década anterior à escravização sexual de Ana Lúcia e muitas outras brasileiras, estava aqui em 1980 comprando e vendendo crianças? O crime organizado israelense. Israel é o país para onde foi levada a maioria dos bebês brasileiros traficados nos anos 1980. Calcula-se que, naquela década, cerca de 3.000 crianças eram vendidas à única democracia no Oriente Médio, crianças que poderiam valer até 40 mil dólares. O poder da mídia, através de filmes, novelas e notícias diárias, na demonização de alguns povos e santificação e isenção de outros, é tremendo. Podem fazer você acreditar em absolutamente qualquer coisa, e até mesmo que o crime cometido por uns foi levado a cabo por outros, com algumas poucas vozes honestas fora da narrativa dominante vagamente tentando modificar alguma coisa. Após Salve Jorge, você nunca verá nenhum canal no YouTube chamado Sobrevivendo em Israel, onde um dos principais destinos do tráfico sexual de brasileiras é denunciado, mas um com histórias anônimas e trágicas sobre a Turquia cuidadosamente selecionadas? Bem, tem sim. E tudo isso tem um propósito geopolítico narrativo. Israel tornou-se, através do neopentecostalismo de origem americana, num símbolo de fé para milhares de brasileiros. E esse controle precisa ser mantido, fazendo parte do soft power israelense. A narrativa de convencimento que viceja tanto aqui quanto no Zewa entre fanáticos evangélicos se resume à ideia de que, se a Mesquita de Al-Aqsa for arrasada e um novo Templo de Salomão for estabelecido no lugar, Jesus vai voltar. Usar sentimentos religiosos que não se acredita para um propósito puramente secular de quem não está nem aí para a religião é fundamental no soft power israelense. Ele foi usado desde o começo da criação do país, na verdade. O brasileiro precisa aprender a amar o Estado de Israel e odiar seus inimigos, até pelos crimes que são cometidos, adivinhem, em Israel contra brasileiros. É uma política maquiavélica, mas que funciona muito bem. Se você deseja entender em parte como isso funciona, recomendo o documentário de 2006 Real Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People, dirigido por Sut Jihali, para entender como o conglomerado de entretenimento trabalha na vilanização de árabes e muçulmanos por extensão para atender a certas agendas geopolíticas.
Agora, se você acompanhou este vídeo até aqui, apenas um disclaimer importante. Se você é um daqueles Zé antissemitazinhos que acredita em conspiração global judaica e escreve judeu como eles, entre parênteses, saiba que considero você como parte do problema e não da solução. Antissemitismo é uma ideologia desprezível. Um Estado, mesmo que assim se apresenta, não representa todo um povo globalmente e nem a mentalidade de absolutamente todos que o habitam. Há muitos cidadãos israelenses e judeus que também denunciam o que foi apresentado aqui. Da mesma forma que detesto quando associam indissociavelmente a minha religião e comunidade aos crimes de estados e grupos criminosos em nome do Islã, também não sou preconceituoso de sinal trocado. O povo judeu, de modo geral, nada tem a ver com o que foi apresentado aqui. E se você acha que são todos a mesma coisa, eu lhe convido a estudar a história do judaísmo e sua rica diversidade, que quebra absolutamente com todos os estereótipos irracionais que não estou aqui com o objetivo de perpetuar. E para finalizar, como dizem nossos primos filhos de Isaac, Shalom Aleichem. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, siga a página História Islâmica nas redes sociais, conheça também nossa plataforma de cursos, onde você vai ter aulas sobre os mais variados temas da história do mundo islâmico. E assalamu alaikum, até a próxima, aqui na página História Islâmica com Mansur Peixoto.